dúvidas. E tem uma questão que é muito importante, né, que a Fabiana está pontuando, que eu concordo plenamente, que é o seguinte: como é que a gente garante o direito de aprendizagem? De que maneira que a sociedade pode ter acesso a essa informação? De que maneira tão estratificada, ficar claro. Então, você tem gestões que ficam limitadas na ação de equidade, né? E esse é um debate que a gente tem muito grande com o nosso diretor de escola, né? Se ele quer ser um gestor, um líder escolar, ou se ele quer ser um zelador. Sim. Que é manter a escola funcionando. Sim. Manter uma escola funcionando é uma coisa. Essa escola ter um resultado pedagógico é outra história. Qual é diferente. o resultado desse processo? Como é que a gente faz a garantia de aprendizagem? Né? Nós temos uma das estratégias, né, das ações, um sistema chamado Escola Digital. Uhum. Né? Aliás, aqui, eu vou pegar carona aqui no programa e vou convidar todos também para ingressarem no nosso canal do YouTube, né? Secretaria de Educação de Angra dos Reis, que vocês vão se maravilhar. Todas as aulas que estão ali são de professores da rede municipal, de diversas habilidades, diversas competências. Então, voltando aqui um pouco, fica aí o convite para todos também nos acompanharem e nos seguirem. Quando a gente pontua esses processos, a gente precisa deixar as coisas muito claras. Muito clara para a sociedade e muito clara para quem trabalha na educação. Quando a gente tem, né, um currículo que hoje traz esse aluno para o campo das habilidades e das competências, né, a gente consegue aferir se essas habilidades e competências elas foram alcançadas ou não. Sim. A gente tem um conjunto de informações aí que a gente persegue. Então, o que muitas vezes é mal entendido como uma meta, né, como uma meta empresarial, por exemplo, né, que no campo da educação pública não cabe, porque não é a mesma coisa. Não. É outra coisa. A gente está falando de habilidades e competências a serem alcançadas por estudantes que digam que naquela etapa da vida dele escolar, ele fez a aprendizagem necessária desses conhecimentos. E isso é muito importante que a gente leve em consideração. Que, como a Fabiana colocou, a meta da escola, oferida dentro de um indicador, né, o indicador ele tem um valor, mas esse indicador é da escola. Então, a meta do ano que vem da escola é reflexo do que ela alcançou esse ano. Então, desconhecer o processo, muitas vezes, leva a isso. Quando a gente fala de gestão para resultados educacionais, existe um movimento de pactuação espelhado numa ferramenta chamada plano de ação. Esse plano de ação é para toda a comunidade escolar, com o PPP, com os documentos norteadores, com o conselho de escola, com o conselho de professores, debater os problemas, as possíveis causas e as possíveis soluções, e ter uma pactuação nesse documento chamado plano de ação. Isso fica num painel, mural, que a gente chama de painel de gestão à vista. Para quê? Para que toda a sociedade tenha conhecimento desse painel. Que meta é essa? Como é que ela é? Né? As nossas reuniões de responsáveis cada vez têm melhorado mais. Eu ia dizer aqui do Escola Digital. O que é o Escola Digital? Né? É transparência nas informações da educação. É um sistema onde o pai ingressa, ele tem dados lá importantíssimos. O quadro de horários de aula, ele tem lá as aulas que foram dadas, ele tem lá a frequência de seu filho, se ele foi à escola ou não, ou seja, pela chamada eletrônica, ou seja, pelo reconhecimento facial, a merenda do dia, a merenda da semana, a merenda do mês, para ele saber. Então, assim, são várias ações. Se a gente quer ter uma educação de reconhecimento, nós, educadores, de uma maneira geral, gestores escolares, gestores de secretaria, professores, profissionais que estão nas escolas, precisamos entender que nós precisamos entregar para essa sociedade. E a nossa entrega é a educação de qualidade. É trazer oportunidade para esse estudante, garantindo o seu direito à aprendizagem. E aí, muitas vezes, o sistema municipal de ensino, ou o sistema estadual, qualquer um que seja, precisa ter, de alguma maneira, monitoramento sobre esses dados desses estudantes. E a educação, ela seleciona que dados que ela quer que venha à luz. Uhum. Vou dar um exemplo que ninguém discute, que são os dados de evasão. Frequência de estudantes na escola ou não. Há uma discussão, há um debate, a gente potencializa e coloca. Por que os resultados pedagógicos não? Eu acho que
a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente pauta as discussões no final. Porque acho que um dos pontos que fica muito evidente para mim, olhando de fora, o principal ponto para mim de inovação em Angra é a questão da construção de uma comunidade escolar com um aluno no centro, mas envolvendo todos os atores e todo o ecossistema em volta deles. Porque quando a gente só para ouvir o que a gente falou hoje, então eu ouvi sobre formação de professores, sobre infraestrutura escolar, sobre merenda, sobre como que o aluno compra o fardamento dele, porque essa é uma das coisas que eu acho que é mais interessante. Porque quando você para pensar de um olhar fiscalista, a ideia de, para comprar o fardamento dos alunos, ou seja, o uniforme, é melhor você centralizar e comprar do fornecedor que seja mais barato, que vai trazer maior eficiência para você poder entregar na ponta de maneira eficaz, mas com o menor custo possível. Mas o que é eficaz? O aluno está vestido ou o aluno está engajado com a comunidade escolar dele e, de fato, com a aula? Porque eu imagino que essas ações dos pais comprarem os materiais dos alunos dentro da cidade e ter esse ato, mesmo que numa situação de vulnerabilidade, de conseguir prover para o filho o material dele, o fardamento dele, o uniforme, isso gera um engajamento completamente diferente do pai com a educação do filho. E isso muda o ambiente escolar. Isso não só muda o ambiente escolar da relação que esses pais terão com a educação dos filhos, mas muda a relação que o filho terá com aquele uniforme, com aquele material, mas também com a escola. Porque a gente vê que no final, o Brasil passou por uma situação, acho que há muitos anos atrás, e eu lembro do meu pai falando isso para mim, antigamente, ele fala, antigamente a gente tinha a percepção de que o que é público não é de ninguém. E, na verdade, é de todos nós. E isso foi uma construção cultural que não foi adequada na época e, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo de volta essa situação. Quando tem uma ação desse tipo, o aluno começa a entender, o material é meu. Sim. Ele tem protagonismo nessa história. E o ato do pai poder entregar isso para o filho também é completamente diferente. Esse olhar de conseguir amarrar todas essas pontas com um aluno no centro e essa comunidade, acho que essa é uma inovação que não passa por nenhum bit e byte, nenhum GPT, mas, sem sombra de dúvidas, é aqui o ponto que eu vejo, talvez, na minha visão assim de fora, de que talvez tenha tido o maior impacto, essa visão holística de como que a gente constrói um cidadão, o aprendizado dessas crianças. Não como que a gente atinge só metas estipuladas por ferramentas e como que a comunidade escolar como um todo colabora para atingir a melhoria da aprendizagem, né? Não a meta do IDEB específica. Muitas vezes um sistema com indicadores e metas, ele é muito atrelado à remuneração variável. Sim. Né? Isso não acontece conosco. Nós não temos atrelado ao atingimento de metas nenhum movimento de remuneração variável. Né? Não tem a escola que ganha mais, que bate, a escola que ganha menos, que não bate a meta. Atinge, aliás, a meta. E aí uma outra coisa que é importante que você pontuou, por exemplo, que é essa questão do uniforme, né? A gente precisa garantir 3 coisas. Que o uniforme chegue, né? E aí é o uso social do tributo, né? Que ele vai cumprir a sua finalidade, né? Que esse aluno esteja estimulado, que quantos deixaram a escola por não ter uniforme? Sim. Né? E terceiro, que ele chegue nas mesmas condições que a gente adquiriria numa compra centralizada, porque é feita uma pesquisa de mercado, isso não é apenas entrega o valor e o valor vai lá na loja e compra o valor que se quer. Claro. Tem todo um regramento, um regulamento quanto a isso. Mas quantas e quantas vezes, né? E aí eu quero me pautar aqui na questão do estímulo da família e do estímulo desse estudante em participar desse processo. O estudante da escola pública, muitas vezes, ele é alijado desse processo. Né? Quando a gente pega, por exemplo, a excelência de qualidade dos materiais pedagógicos que são entregues aos nossos estudantes, né? Dentro dos programas que estão estabelecidos junto à secretaria, dentre eles o programa Mente Inovadora. É só perceber que isso vai fazer parte de uma cadeia, de uma gama de conhecimentos, né? Do letramento humano de cada um deles. Então,
nós temos algumas frases, não diria, algumas expressões que são muito nossas da nossa gestão. Uma delas é garantir o direito de aprendizagem, da qual a gente não abre mão. E isso faz com que o aluno esteja naturalmente no centro do processo. E a gente constrói junto com professores, junto com diretores, junto com as comunidades escolares esse processo. Juntos. Todos estão caminhando na mesma... Ritmo? Não, claro que não. É a questão do território, é a questão da sua localização, são questões culturais próprias, são unidades que estão reconstruindo os seus processos, mas todas estão caminhando. Mas que vem de um olhar também histórico, de conseguir entender a realidade de cada uma das escolas, de cada um dos alunos e criar objetivos colaborativos, razoáveis para aquela realidade também. Porque o contexto é tudo. E acho que o que me chama a atenção aqui também é, por mais que, óbvio, tenha todo o regramento para a compra, mas como que a gente coloca um valor também nessa questão da construção da comunidade escolar, né? Porque se houvesse uma necessidade de ter um pagamento por isso também, essa é algo que também deveria ser discutido, né? Porque como que você coloca um valor de fato de você conseguir trazer o aluno e o pai para se envolver? Porque é muito difícil envolver os pais na educação dos alunos. A gente vê, com o programa, vocês bem sabem, a gente tem um material que vai para casa, que tem o livro da família, para os pais poderem atuar. E isso já faz muitos anos, mas eu lembro quando surgiu pela primeira vez, essa era uma coisa inovadora do que a gente fazia, de conseguir fazer o pai participar da educação. E a gente fazer isso de uma maneira muito interessante. De novo, sem nenhum bit e byte, mas inovação dentro do processo real, ligado com a realidade de uma escola pública. Mas os nossos materiais, eles contêm jogos. E os jogos engajam os alunos bastante. Então, colocando o jogo dentro do material do aluno e levando o livro da família com a intenção de chama seu pai para jogar com você, o pai começava a participar daquilo, e também é uma situação onde os pais não se sentiam tão vulneráveis, porque, como a gente bem sabe, a realidade do Brasil a defasagem de aprendizagem existe histórica, então muitas vezes os pais estão em vulnerabilidade também e se sentem numa situação constrangedora, às vezes, com os filhos, quando é colocado numa situação de resolver uma equação matemática difícil ou algo do tipo. Mas o jogo é algo muito mais... presente. É muito mais tranquilo para eles se envolverem e que eles aprendem juntos. E essa conexão também traz o pai para próximo da escola. Porque isso também deve ser uma questão super importante, conseguir trazer o pai para dentro da escola, né?